Olá, povo de Deus, sejam bem-vindos ao canal Portal da Fé, bem-vindos ao estudo do Apocalipse. Vamos continuar examinando o Apocalipse, já li com você, já examinamos os versos 1 e 2, apenas dei uma melhorada aqui na tradução para facilitar a sua compreensão. Verso 1 diz: Apocalipse de Jesus Cristo, o qual Deus lhe deu para mostrar à igreja o que deve acontecer em pouco tempo, e pelo seu anjo o enviou, e por símbolos comunicou a João, seu profeta. Verso 2. João testemunhou do Evangelho, do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que viu. Agora vamos ler o verso 3. Abra a sua Bíblia, Apocalipse 1, verso 3. Bem-aventurado aquele que lê, os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Analisando o verso 3, eu estou com o texto grego, já vou olhando aqui no texto grego e melhorando a tradução para você ter uma melhor compreensão. Então vamos. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia. Então, no texto grego, temos para bem-aventurado, nós temos Makarios, Rho Anagnoskon. Ou seja, a tradução melhor seria abençoado aquele que lê em voz alta. Eu acrescentaria aqui nas congregações, né, para termos uma melhor compreensão do texto. Então ficaria abençoado aquele que lê em voz alta nas congregações e aqueles que ouvem as palavras da profecia, porque desta profecia, a palavra desta não tem no texto grego. É uma interpretação do tradutor. Então ficaria assim: abençoado aquele que lê em voz alta nas congregações e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Agora vamos fazer a reflexão, vamos entender o que o texto está falando para nós. As palavras ler e ouvir significa meditar, compreender o texto e aplicar o texto. O que João está dizendo é o seguinte: é preciso meditar no texto, é preciso compreender o texto e olhando, né, o texto e fazendo a seguinte reflexão: o que devo melhorar? O que a palavra de Deus, o que o texto está falando para mim? Como estou diante do texto? Preciso melhorar alguma coisa como cristão? Tá? Então, é isso que João está dizendo. Veja, Tiago 1, verso 22. Tiago chega a dizer o seguinte: sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes. Agora, quando, um pouco mais à frente, abençoado aquele que lê em voz alta nas congregações e aqueles que ouvem as palavras da profecia. Profecia, meus amados, qualquer dicionário que você pegue, no caso eu vou abrir aqui, vou pegar o mini dicionário Ruth Rocha, é um dicionário bem simples, e vamos procurar a palavra profecia. Muito bem. Profecia. Predição do futuro. Geralmente é isto que os dicionários, ou isso que os dicionários falam. Predição do futuro. Só que, teologicamente falando, biblicamente falando, profecia tem duas naturezas. Então
Escreve aí no seu caderno. A profecia tem duas naturezas. Ela tanto pode ser preditiva, ou seja, ela vai apontar para o futuro, ela vai falar do futuro, um futuro bem distante, como ela pode ser predicativa. Então, as duas naturezas da profecia, preditiva e predicativa. A preditiva, ela vai falar do futuro. A predicativa vai falar do presente, vai exortar o presente. Olhando as profecias da Bíblia, 95% da profecia bíblica, elas falam do presente. Elas exortam ao presente. 95% da profecia bíblica. Escreve aí. 95% da profecia bíblica exorta o presente. Fala do presente. De situações, como diz o dicionário teológico de Claudionor Correia de Andrade, da CPAD, ele diz o seguinte: a profecia, no caso aqui, tratando-se da profecia predicativa, aí encontramos as palavras de Claudionor Correia no seu dicionário teológico dizendo o seguinte: a profecia declara os decretos de Deus em momentos de crise espiritual, visando a preservar as alianças e concertos estabelecidos entre o Eterno e o seu povo, e foi exatamente nas crises que as profecias tiveram seu maior florescimento. Aí ele termina citando o caso dos dois profetas, Oséias e Jeremias. É exatamente isso. Exatamente isso. Ok. A profecia, no sentido predicativo, ela vai surgir na crise, trazendo da parte de Deus um direcionamento para o seu povo, exortando, edificando, também consolando. É o caso aqui da profecia que se encontra no Apocalipse. É o caso da profecia que se encontra no Apocalipse. Muitos pregadores entendem que o Apocalipse é apenas escatológico. É apenas se tratando da profecia preditiva. Mas não. Até porque o Apocalipse também pode ser chamado de literatura da crise. É sempre em momentos de crise que a literatura apocalíptica aparece. Inclusive, eu até já citei aqui, já falei aqui em vídeos anteriores, do caso da revolta, o período que ficou conhecido como a revolta dos Macabeus. Entendeu? Então, é nesses momentos de crise, são nesses momentos que nesses momentos que a literatura apocalíptica surge. Por quê? Lá na frente eu vou explicar. Mais à frente, você vai entender o porquê. Então, por exemplo, do capítulo 1 até o capítulo 18, João vai tratar do que estava acontecendo, daquela crise que a igreja estava passando. Uma crise espiritual interna e externa, que era a perseguição romana, do Império Romano. Agora, do capítulo 19 até o capítulo 22, aí sim, é que João vai comunicar o futuro.
o que vai acontecer lá no futuro distante, né? Mas até o capítulo 18 ele vai tratar ali com a igreja, daquela crise, tanto espiritual como aquela crise imposta por parte, né, do Império Romano. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, capítulo 14, verso 3, chega a dizer que o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. É o que temos no Apocalipse. Nós temos exortação, temos edificação e temos consolação. Compartilhe o vídeo. Fique com Deus e até o nosso próximo encontro.